Eu tinha 40 anos quando entendi, com uma clareza que nunca mais me deixou, que tinha passado 7 anos aprendendo a ser invisível dentro de uma casa que nunca foi minha. Não foi uma briga que me abriu os olhos. Não foi um choro longo numa madrugada de quinta-feira. Foi uma tarde de domingo, quando eu estava sentada à mesa do almoço, ouvindo minha sogra contar para a cunhada recém-chegada de Ribeirão Preto como eu era uma mulher sem exigências, sem vontade própria, uma mulher que se contentava com o que tinha e que, por isso, era fácil de ter por perto. Ela disse isso com um sorriso de quem está fazendo um elogio. E eu sorri de volta. O sorriso de quem já sabe o que vai fazer, de quem já assinou o documento, de quem já tem o endereço novo esperando. Mas para chegar naquele sorriso, eu precisei atravessar 7 anos. E esses 7 anos começaram muito antes daquela mesa de domingo. Quando conheci meu marido, eu tinha 33 anos e trabalhava como contadora numa empresa de médio porte no centro de Campinas. Tinha meu apartamento alugado no Cambuí, pequeno, mas completamente meu, cada prateleira no lugar que eu escolhi, cada quadro na parede que eu escolhi, cada planta no canto que eu escolhi. Tinha uma rotina que eu construí sozinha ao longo de anos e que me dava uma sensação de ordem que, na época, eu confundia com felicidade. Quando conheci Ricardo numa confraternização de fim de ano de um cliente em comum, ele tinha 36 anos, era gerente operacional numa transportadora, tinha um sorriso fácil e uma história que me pareceu bonita da maneira errada. O pai tinha falecido 2 anos antes. A mãe, Dona Marlene, tinha ficado sozinha numa casa de 2 andares no Jardim Guanabara. Ele ficou para não deixá-la, sozinha. Me contou isso na segunda vez que a gente se encontrou, numa pizzaria perto do trabalho dele, com uma naturalidade de quem está descrevendo uma coisa óbvia. Eu ouvi aquilo e pensei, homem que honra a família. Pensei isso sem questionar o que significava aquela honra na prática, sem perguntar por quanto tempo, sem entender que alguns homens confundem honra com incapacidade de sair do lugar. Namoramos por 1 ano e meio. Nesse período, Dona Marlene era uma mulher de gestos generosos e palavras cuidadosas. Me chamava de querida quando atendia o interfone. Perguntava sobre meu trabalho com um interesse que parecia genuíno. Uma vez fez bolo de cenoura com cobertura de chocolate porque Ricardo contou que era meu favorito. Eu saía de lá achando que tinha encontrado, além de um companheiro, uma figura materna que me adotava com facilidade. Não percebi que estava sendo avaliada. Não percebi que aquela gentileza toda era condicional, que durava exatamente enquanto eu era visita, enquanto eu tinha hora para chegar e hora para ir embora, enquanto eu não representava nenhuma ameaça real à ordem que ela tinha construído e mantido com décadas de cuidado. Quando começamos a falar em casamento, a questão de onde morar surgiu numa conversa de sábado, depois do almoço, com o Ricardo deitado no sofá e eu sentada no chão encostada na poltrona. Ele disse que a ideia era ficar na casa da mãe por um tempo, só enquanto a gente organizava as finanças para comprar algo próprio. Disse temporário. Disse no máximo 1 ano. Disse que Dona Marlene adoraria a companhia. Eu devia ter feito as perguntas certas. Devia ter definido o que 1 ano significava em termos concretos, com prazo, com plano, com número de dinheiro guardado. Mas eu tinha 33 anos, estava apaixonada e achava que amor era uma estrutura suficiente para se construir uma vida em cima. Então concordei. Cancelei o aluguel do meu apartamento, doei alguns móveis, guardei o resto num box no Taquaral e me mudei para o Jardim Guanabara como quem entra num acordo temporário sem ler as letras miúdas. Casamos numa cerimônia civil pequena, só família próxima, num cartório da Avenida Orocimbo Maia. Naquele mesmo mês, me instalei no quarto do casal que Dona Marlene tinha organizado antes que eu chegasse, sem que ninguém me pedisse opinião. As cores eram dela. O armário era o que sempre esteve ali. A disposição dos móveis era a que sempre tinha sido. Eu trouxe da caixa uma almofada que tinha comprado numa loja de decoração no Cambuí, uma almofada bege com um bordado geométrico pequeno, e coloquei no canto da cama. 3 dias depois, a almofada estava na cadeira do canto, longe da cama. Dona Marlene passou por mim no corredor e disse, sem parar: "Deixei sua almofada na cadeira, Beatriz, porque naquele canto da cama fica estranho com o edredom.
Ela disse isso como quem informa sobre o tempo. Eu guardei a almofada na mala. Esse foi meu primeiro aprendizado. Naquele espaço, as coisas ficavam onde ela decidia que ficavam, e qualquer rearranjo meu era corrigido com a mesma naturalidade com que ela corrigia uma torneira pingando. A cozinha tinha uma constituição própria, silenciosa e absoluta. Os temperos ficavam numa ordem específica na prateleira. Sal, pimenta, colorau, louro, alho em pó, da esquerda para a direita, sempre. As vasilhas de plástico ficavam empilhadas por tamanho, as maiores embaixo. O pano de prato limpo ficava no segundo gaveta à esquerda da pia, não na primeira. Eu aprendi tudo isso por tentativa e erro, porque Dona Marlene não explicava as regras. Ela simplesmente desfazia o que eu fazia de forma diferente e reorganizava sem comentar. Era a linguagem dela, silenciosa, constante, sem margem para discussão, porque nunca havia discussão. Havia apenas o estado das coisas voltando ao lugar que ela considerava correto. Tentei cozinhar uma vez, num sábado em que ela tinha saído para visitar uma amiga. Fiz frango ao molho de mostarda com ervas, uma receita que eu fazia desde os tempos de apartamento que minha mãe me ensinou. Quando ela voltou e entrou na cozinha, ficou parada olhando para os pratos que eu tinha deixado secando, aspirou o cheiro que ainda estava no ar e disse, enquanto guardava a bolsa: Ricardo tem refluxo quando come molho muito condimentado. Nunca me disseram isso antes. Disse assim mesmo. Não sei se é verdade ou se era uma forma de dizer que aquela cozinha tinha um repertório fixo e eu não precisava acrescentar nada a ele. Serviu o jantar. Ricardo comeu 2 porções. Não mencionou refluxo, mas eu guardei o ensinamento. Naquela casa, cozinhar era o território dela e eu podia existir na cozinha desde que não deixasse marca. No 2º ano, ela se aposentou. Tinha trabalhado por décadas como funcionária de uma empresa de seguros e a aposentadoria trouxe uma presença que o trabalho antes continha. Ela estava em casa o dia todo. Comentava meu horário de chegada com uma pergunta que parecia inocente, e não era. Demorou hoje, Beatriz teve reunião? Perguntava com quem eu tinha almoçado quando eu voltava do escritório com uma sacola de comida de fora. Quando eu ficava no quarto no fim de semana lendo ou trabalhando, ela abria a porta sem bater para pegar alguma coisa que sempre estava no guarda-roupa. Um suéter, um cobertor, uma bolsa, sempre algo que precisava ser verificado naquele exato momento em que eu estava lá. Era uma presença que não pedia licença porque nunca precisou pedir. Aquela casa era dela antes de mim, e nos gestos dela, aquela casa continuava sendo só dela, independentemente de qualquer papel assinado. Ricardo via. Eu sei que via porque estávamos no mesmo espaço, dormíamos no mesmo quarto, comíamos na mesma mesa. Mas Ricardo operava numa zona de conveniência que eu demorei para nomear. Ele não discordava da mãe, não a corrigia. Quando eu trazia alguma coisa para ele depois que ficávamos sozinhos, quando eu dizia com cuidado que me sentia desconfortável com alguma situação, ele ouvia, entendia, concordava que às vezes ela exagerava, e no dia seguinte nada tinha mudado. Aprendi a entender que concordar comigo em privado e não fazer nada em público eram coisas diferentes, e que a segunda era a que tinha efeito real. A frase que mudou tudo aconteceu no 5º ano, num domingo de almoço com a cunhada de Ribeirão, que vinha 2 vezes por ano e me tratava com a cordialidade de quem é educado com prestadores de serviço. Estávamos à mesa, as 4 pessoas, e a conversa tinha ido para o lado de como era bom que o Ricardo tivesse ficado na casa, como Dona Marlene estava bem cuidada, como era raro encontrar homem tão apegado à família. A cunhada olhou para mim e disse: "E a Beatriz se adaptou bem aqui?" Dona Marlene respondeu antes de eu abrir a boca. Respondeu com a leveza de quem está comentando sobre o jardim. Adaptou. É quietinha, a Beatriz. Não cria caso, não exige nada. Dá graças a Deus pelo que tem. Uma bênção de nora. Eu ouvi aquelas palavras com uma clareza estranha. Como quando um ruído que você ouvia sem perceber para de repente, e o silêncio te diz o quanto ele estava presente. Não foi raiva. Foi reconhecimento. A confirmação de que eu não era parte daquela família. Era um ornamento conveniente. Era alguém que tinha aprendido a não atrapalhar. Ricardo, sentado ao meu lado, bebeu um gole de suco e continuou ouvindo a conversa da mãe com a irmã.
Não disse nada. E esse não dizer nada foi, naquele momento, mais claro do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Naquela noite, depois que todos dormiram, fui até a sala, sentei no sofá no escuro e fiquei por um tempo sem pensar em nada. Depois peguei o celular e abri o aplicativo do meu banco. Sou contadora. Tenho planilhas para tudo. Sei onde cada real que ganho vai parar. Naquele momento, olhei para o saldo da minha poupança e da minha reserva de investimentos com uma atenção diferente, não como números de uma planilha mensal, mas como a soma de 7 anos de trabalho, de um salário que eu recebia bem e que, sem aluguel para pagar, sem financiamento, sem as despesas que a maioria das pessoas carrega, tinha crescido de uma forma que eu tinha registrado mês a mês, mas cujo total eu não tinha olhado de verdade, fazia tempo. Fechei o aplicativo. Não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha se movido dentro de mim com o peso quieto de uma decisão que já estava tomada sem que eu ainda soubesse o nome dela. Sou contadora, como já disse. Trabalho com números, com estrutura, com planejamento. Ao longo dos últimos 2 anos, além do emprego fixo, eu tinha começado a atender clientes por conta própria. Pequenos empreendedores, profissionais autônomos, microempresas que precisavam de assessoria contábil, mas não tinham estrutura para contratar uma empresa grande. Eu atendia pelo computador, pelas tardes de quinta e sexta no quarto, em voz baixa para não incomodar a televisão de Dona Marlene no andar de baixo. Fui percebendo que aquilo crescia, que os clientes indicavam outros clientes, que eu estava construindo de forma quase acidental uma carteira que tinha se tornado uma segunda renda consistente, e comecei a imaginar o que seria ter um espaço próprio para isso. Um escritório, um lugar com o meu nome na placa, onde eu pudesse receber clientes com profissionalismo, dar consultorias presenciais, talvez contratar uma assistente. Um espaço que fosse meu, inteiramente, sem condições. Comecei a pesquisar imóveis comerciais num sábado de manhã, enquanto Dona Marlene estava na missa e Ricardo no futebol com os amigos. Abri o computador na cozinha, em silêncio, com um café ao lado, e entrei nos portais de imóveis com a objetividade de quem está fazendo uma análise de viabilidade. Não era urgência, era levantamento. Fui às visitas nos sábados em que tinha motivo plausível para sair cedo, uma reunião de cliente, uma consulta, uma visita a uma amiga. Não era mentira completa, era omissão calculada. Eu sabia que se contasse. Ricardo diria que precisávamos conversar sobre isso juntos, e conversar juntos significava que Dona Marlene saberia antes do fim do dia, e eu ainda não tinha estrutura suficiente para ter essa conversa com todo mundo de uma vez. Foram quase 4 meses de visitas. Espaços grandes demais, pequenos demais, mal localizados, com planta estranha, com valor que não fechava com o que eu tinha levantado como possível. E então, numa terça-feira de manhã, a corretora com quem eu tinha começado a trabalhar me mandou mensagem com um imóvel que tinha acabado de sair no portfólio dela. Uma sala comercial num prédio de 2 andares no Cambuí, o mesmo bairro onde eu morava antes de me casar, numa rua tranquila com boa movimentação comercial. Térreo ocupado por uma loja de papelaria que estava há 3 anos no ponto e tinha contrato renovado. Segundo andar inteiro disponível, sala principal com luz natural excelente, sala de espera, banheiro privativo, uma copa pequena. O proprietário estava vendendo o imóvel inteiro. Fui ver na quinta-feira de tarde. Saí do escritório mais cedo com uma desculpa que nem precisei elaborar. Entrei pelo 2º andar, segui a corretora pelos cômodos, parei na sala principal. Tinha 2 janelas voltadas para a rua, e a luz da tarde entrava de uma forma que não parecia comercial, parecia de apartamento bom, parecia de espaço onde pessoas criam coisa. O piso era de madeira clara, com marcas de uso, mas estrutura boa. As paredes pediam tinta. O banheiro era simples, mas funcional. Fui até a janela, olhei para a rua lá embaixo. Era uma rua arborizada com flamboyantes nos 2 lados, e havia uma padaria na esquina com mesas na calçada, onde 2 pessoas conversavam com café na mão. Fiquei parada ali por um tempo que a corretora respeitou sem me interromper. Fiz as contas mentalmente ali mesmo, depois confirmei na planilha naquela noite no quarto em silêncio, com a tela do notebook voltada para a parede. O imóvel cabia com a minha reserva,
com margem para reforma leve e reserva de emergência. O aluguel da papelaria do térreo cobria boa parte das minhas despesas fixas mensais do espaço. Eu precisava de 1 ou 2 clientes de assessoria mensal para cobrir o restante, e eu já tinha 5. Consultei uma advogada imobiliária que eu conhecia de um cliente em comum, sem contar o contexto familiar, apenas com as perguntas técnicas que precisava responder para tomar a decisão com segurança. A conversa foi esclarecedora. O imóvel poderia ser comprado em meu nome individual com recursos que eram comprovadamente meus, acumulados antes e durante o casamento sob regime de comunhão parcial, desde que a documentação fosse cuidadosa. Ela me explicou tudo com a precisão de quem sabe que essa é uma dúvida que muitas mulheres têm e que poucas fazem a pergunta direta. Levei 3 semanas para decidir. Não foi impulsivo. Foi o processo que eu aplico para qualquer decisão financeira relevante de cliente. Levantamento completo, análise de risco, projeção de cenários, decisão. Visitei o imóvel mais uma vez, num horário diferente, para ver a luz da manhã, o movimento da rua, o comportamento dos vizinhos comerciais. Na segunda visita, subi ao 2º andar e fiquei parada no centro da sala principal, sem falar nada por uns 2 minutos. A corretora ficou na sala de espera. Pensei na almofada que eu tinha guardado na mala. Pensei nos 7 anos de temperos na ordem certa. Pensei em Dona Marlene descrevendo para a cunhada uma mulher quietinha que dá graças a Deus pelo que tem. Assinei a proposta de compra naquela mesma tarde, em pé na calçada, usando o celular, com o sol de outubro batendo no pescoço. Assinei o contrato definitivo numa quarta-feira de manhã no cartório, durante meu horário de almoço. Saí de lá, entrei numa padaria na esquina, pedi café preto e um pão na chapa. Sentei do lado de fora e fiquei olhando para o movimento da rua por uns 15 minutos. Tinha um documento na minha bolsa que dizia que aquele prédio era meu. Não tinha histórico familiar que eu precisasse respeitar. Não tinha nenhuma versão anterior que eu precisasse manter. Era inteiramente meu, do jeito que eu quisesse. Terminei o café, voltei para o escritório, fiz uma reunião às 2 da tarde como se nada tivesse acontecido, porque na superfície da minha vida nada tinha acontecido ainda, mas por baixo tudo tinha mudado. Contratei uma arquiteta que uma cliente minha indicou, especializada em reformas comerciais pequenas. Nos encontros que tivemos, eu explicava o que queria com uma clareza que me surpreendeu. Paredes brancas, iluminação quente, prateleiras embutidas na sala principal, uma bancada de trabalho na janela, uma mesa de reunião para 4 pessoas no centro. A reforma foi conduzida durante os dias úteis enquanto eu trabalhava. Eu passava lá às quintas de tarde, entre uma reunião e outra para ver o andamento. Numa dessas visitas, entrei no 2º andar logo depois da pintura pronta. O cheiro de tinta nova ainda estava no ar. A janela estava aberta e a luz da tarde entrava larga e limpa nas paredes brancas. Andei devagar pelos cômodos. Passei a mão na parede ainda fria. Parei no centro da sala principal, no lugar onde ia ficar minha mesa, e fiquei ali em silêncio por um tempo. Depois sentei no chão, as costas na parede recém-pintada, e fiquei olhando para a janela. Tinha um retângulo de luz no piso de madeira. Fiquei olhando para aquele retângulo até os olhos ficarem úmidos, não de tristeza, de reconhecimento. Era o primeiro lugar adulto que seria completamente meu. Levantei, fechei a janela, desci a escada e fui para o Jardim Guanabara jantar com a família. Naquele período, comecei a tirar minhas coisas da casa de Dona Marlene com uma discrição que nasceu do hábito de anos de não fazer barulho. Não de uma vez, que levantaria perguntas. Aos poucos, na ordem certa. Documentos primeiro. Contratos de trabalho antigos, certidões, papéis que eram meus e que precisavam estar sob meu controle. Depois itens sentimentais que só eu sabia o valor. Fotos da minha mãe, um broche que a minha avó me deu antes de morrer, um caderno de faculdade cheio de anotações de contabilidade do 2º ano, um envelope com cartões de aniversário que guardei desde os 20 e poucos anos. Depois roupas fora de estação, que somem de guarda-roupa sem que ninguém note porque ninguém usa. Ricardo não perguntou nada, ou não percebeu, ou preferiu não perceber. Aprendi a não saber a diferença entre as duas coisas. Foi nesse período que aconteceu a cena que eu não estava esperando. Era uma quarta-feira.
Eu tinha saído mais cedo do escritório porque um cliente tinha cancelado uma reunião e, ao invés de ficar até o horário, decidi aproveitar para passar no imóvel e ver como estava a instalação elétrica que tinha sido finalizada. Cheguei em casa por volta das 4 da tarde. Dona Marlene não sabia que eu estava. Fui direto para o quarto pegar minha bolsa menor, que era onde eu guardava os documentos do imóvel. Quando abri a porta do quarto, ouvi a voz dela vindo do corredor, clara e sem filtro, como voz de quem está falando no telefone com conforto de privacidade. A porta estava entreaberta. Ela estava no corredor mesmo, a 3 metros do quarto, o telefone encostado no ouvido. Ouvi antes de poder recuar. Ela dizia, para quem fosse que estava do outro lado: "Não, minha filha, a Beatriz não é ruim não, mas é uma presença que eu não convidei, entende?" Eu disse para o Ricardo que essa situação não tem mais sentido, que eu já criei meu filho e não sou obrigada a criar a vida da mulher dele dentro da minha casa. Ele diz que vai resolver, mas não resolve. Ela continuou: "É que ela é daquelas que não faz onda, né? Quietinha." Aí ele não sente a urgência. Se ela reclamasse, brigasse, pelo menos haveria um motivo claro, mas assim fica tudo no ar. Parei de respirar por um segundo. Fiquei parada no quarto sem fazer barulho. Ouvi o restante com a calma de quem está confirmando um relatório que já sabia o resultado. Ela sabia que aquilo não funcionava. Ela sabia que a situação estava errada. A diferença era que a solução dela era eu ir embora, e a minha era eu já estar indo, só que do meu jeito, com o meu endereço novo esperando. Naquela noite, depois do jantar, depois de lavar a louça, depois de ouvir Dona Marlene contar sobre uma encomenda que tinha chegado errada numa loja do bairro, eu pedi para conversar com Ricardo. Entramos no quarto, fechei a porta, sentei na beira da cama. Falei com a calma de quem escolheu cada palavra com cuidado antes de abrir a boca. Ouvi sua mãe hoje no telefone dizendo que não quer mais a nora dentro da casa dela. Quero saber o que você pensa sobre isso. Não o que ela pensa, o que você pensa. Ele tirou o óculos, passou a mão no rosto, fez aquela pausa que eu conhecia, a pausa de quem calcula o caminho de menor resistência antes de responder. Beatriz, você sabe como ela é. O jeito dela é difícil, mas o coração é bom. Você não pode levar tão a sério tudo o que ela fala. Olhei para ele por um momento. Depois perguntei: "Você sabe quanto eu transfiro por mês para a conta das despesas da casa?" Ele disse que sim, que sabia. Perguntei: "Sua mãe sabe que eu contribuo mensalmente com as despesas da casa dela?" O silêncio que se seguiu durou exatamente o tempo suficiente para me dizer tudo, 1 segundo a mais do que devia. Durante todos aqueles anos, eu tinha transferido pontualmente minha parte das contas: alimentação, água, luz, gás, materiais de limpeza, minha parte do IPTU. Esse dinheiro ia para uma conta corrente que Ricardo administrava e que, pela reação dele, Dona Marlene não sabia que existia. Na visão dela, eu morava na casa dela de favor, sem contribuir, consumindo o que ela providenciava, sendo generosamente tolerada. Na minha visão, eu tinha passado 7 anos pagando por uma estadia que me tratava como intrusa. O silêncio dele confirmou os dois. Então, durante 7 anos eu paguei para morar aqui e sua mãe nunca soube, eu disse, com uma voz mais quieta do que eu achava que seria capaz de ter naquele momento. E ela passou esse tempo inteiro me descrevendo para todo mundo como alguém que dá graças a Deus por ter teto. Ricardo não respondeu. Ajustou o óculos no rosto. Virou levemente para a cômoda. E esse gesto tão pequeno e tão familiar, me disse com uma clareza absoluta que não havia nada ali para consertar. Não era um problema de comunicação. Era a estrutura inteira daquele casamento, construída sobre uma base onde minha contribuição era invisível, minha voz era decorativa, e meu espaço era sempre o de alguém que estava de passagem, esperando permissão para pertencer. Saí do quarto, fui para a cozinha beber água, fui dormir. De manhã cedo, liguei para minha advogada. Queria entender minha situação com precisão técnica, sem emoção, sem pressa. O que era meu, o que era do casal, o que eu precisava garantir antes de qualquer movimentação formal. A conversa foi longa e honesta. Ela me disse o que eu precisava ouvir e me deu um mapa para os próximos passos.
Continuei a rotina por mais 2 semanas. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ouvia sobre a loja com a encomenda errada e sobre a vizinha com o cachorro barulhento, lavava a louça, ia dormir. Por fora, nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de organizar os últimos detalhes da saída com a mesma metodologia com que organizo o fechamento de exercício de um cliente. Tudo documentado, tudo na ordem certa, sem espaço para surpresa. Combinei com uma pequena empresa de mudança para um sábado de manhã. Recomendação de uma colega de escritório que tinha usado o serviço no ano anterior. 2 rapazes e uma van, discretos, rápidos, eficientes. Eu tinha feito uma lista detalhada, com foto de cada item, marcando o que era meu com comprovante de compra no meu nome. A mesa de trabalho que eu tinha comprado antes do casamento e que tinha trazido do box, o notebook, o monitor externo, o equipamento de scanner, a impressora que eu tinha comprado 2 anos atrás para atender os clientes, a estante de livros de contabilidade que eu tinha acumulado desde a faculdade, as plantas que eu cultivava na janela do quarto há 3 anos, a almofada que estava na mala havia 7. Ricardo saía todos os sábados às 8 para um café com colegas de trabalho no mesmo bar no centro, hábito que tinha há mais de 2 anos, invariável. Dona Marlene tinha o costume de ir ao mercado do bairro às 9, sempre com a vizinha do número 15, e voltava por volta das 11. Eu sabia disso. Planejei em cima disso. A van chegou às 8h20. Os rapazes trabalharam com a eficiência que eu tinha pedido, sem barulho desnecessário, sem demora, seguindo a lista sem perguntas. Às 9h50, a van estava praticamente carregada. Faltavam as últimas caixas do quarto quando ouvi o portão da frente se abrir. Dona Marlene estava de volta mais cedo. A vizinha tinha passado mal. O passeio tinha sido cancelado. Ela entrou pelo corredor lateral que dava para o quintal, viu a van, viu os rapazes com as caixas, parou no meio do caminho. Ficou parada com a sacola do mercado na mão, olhando de mim para a van, da van para mim. O que está acontecendo aqui, Beatriz? Eu estou indo embora, eu disse. Simples, sem tremer. Indo embora para onde? O que você está levando? Você não pode fazer isso sem falar com o Ricardo. Pode falar com ele. O telefone dele você tem. Ela pegou o celular. Ouvi a voz dela subindo enquanto os últimos itens eram carregados. Supervisionei sem me afastar. Quando a van estava pronta, fiz uma última volta pelo quarto. Estava vazio. A cama tinha ficado. Era da casa. A cômoda velha tinha ficado. Sempre foi dela. Havia marcas na parede onde a estante tinha estado por anos, e onde a almofada bege tinha ficado dependurada por um tempo antes de eu guardar na mala. Peguei minha bolsa, desci a escada, passei pela sala. Dona Marlene estava de pé perto da janela, o telefone ainda na mão, com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 7 anos. Não era raiva, era susto. Era a expressão de quem percebeu, só agora, que a situação era diferente do que achava que era. Beatriz, espera, a gente precisa conversar. Você está exagerando, isso aqui foi tudo um mal-entendido. Parei na porta. Me virei. Falei pelo nome dela pela primeira vez em 7 anos, sem colocar o dona na frente, não por desrespeito, mas porque eu precisava que ela me ouvisse como igual, não como nora que pede licença. Marlene, durante 7 anos eu contribuí todo mês com as despesas desta casa. A senhora nunca soube porque seu filho nunca contou, mas eu sei o que eu fiz, e agora eu tenho o meu espaço, então eu estou indo. Ela abriu a boca. Fechou. Olhou ao redor como quem está vendo a sala pela primeira vez depois de muito tempo. Mas as contas daqui, quem vai ajudar? As despesas. As despesas da senhora são responsabilidade da senhora agora. Eu já tenho as minhas para pagar. Saí. Fechei o portão com cuidado, sem bater. Entrei no meu carro. A van já tinha saído. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua sem olhar pelo retrovisor. Fui pelo caminho mais longo até o Cambuí, passando pela Avenida Norte-Sul, pela Avenida Brasil, sem pressa. Precisava do tempo de trajeto para que tudo se assentasse. Ricardo ligou 40 minutos depois. Eu estava no 2º andar do imóvel, dirigindo a entrada dos móveis, quando decidi atender. Beatriz, o que aconteceu? Minha mãe está em pânico. Onde você está? Você foi para a casa de alguém?
Estou na minha casa. Silêncio. Você alugou alguma coisa sem me contar? Comprei. É um imóvel comercial com espaço residencial no segundo andar, no Cambuí. O contrato foi assinado há 2 meses. Está no meu nome. A papelaria do térreo já paga aluguel. O segundo andar é meu escritório e minha residência. O silêncio dessa vez foi mais longo, mais pesado. Como você tinha esse dinheiro, Beatriz? Você estava guardando sem me falar? Estava guardando há anos. Você sabia que eu poupava, só nunca perguntou quanto. Mas esse dinheiro é do casal. A gente precisava ter conversado sobre isso junto. Respirei fundo. Não queria perder a serenidade. Tinha me custado muito chegar até ali para perdê-la, em 40 minutos de ligação. Durante 7 anos eu transferi todo mês a minha parte das despesas da sua mãe para a conta que você administrava. Ela nunca soube, você nunca contou. Ela passou esse tempo inteiro me descrevendo como uma mulher que mora de favor. O dinheiro que eu guardei era o meu salário, o resultado do meu trabalho, e eu usei para construir algo que é inteiramente meu. Recomendo que você fale com um advogado para entender como vai ficar a parte legal do nosso processo. Eu já tenho o meu. Desliguei. Fiquei parada no centro da sala principal enquanto os rapazes montavam a mesa de trabalho no canto da janela. Depois me sentei no chão, as costas na parede branca, e fiquei ouvindo o barulho da rua lá embaixo. Uma criança chamando alguém num quintal próximo. Um ônibus passando ao longe. O som de um flamboyante na calçada balançando com o vento de outubro era um silêncio que eu não reconhecia. Não era o silêncio de quem aprendeu a não fazer barulho para não incomodar. Era o silêncio de quem está finalmente no lugar certo. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando com uma objetividade que me surpreendeu. Abri o CNPJ do escritório de contabilidade, coloquei meu nome na placa da porta, montei uma página simples com os serviços. A papelaria do térreo continuou funcionando normalmente. Os donos nem perceberam a troca de proprietário, renovaram o contrato sem hesitar. Essa renda cobria as minhas despesas fixas com margem. Comecei a atender clientes presencialmente no espaço, que ficava aberto 3 dias por semana, e nos outros dias eu trabalhava no emprego fixo. O volume cresceu rápido. Em 4 meses, eu tinha clientes suficientes para montar um cronograma sustentável. Em 8 meses, pedi demissão do emprego fixo com carta de apresentação formal e 1 mês de aviso trabalhado sem amargura, só com a clareza de quem está fechando um ciclo. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com a frieza necessária. Não houve cenas públicas. Houve documentos, prazos, uma audiência de conciliação onde os dois ficamos em lados opostos de uma mesa e falamos com educação de quem já não tem nada a provar para o outro. A advogada fez o trabalho que eu paguei para ela fazer. O resultado foi o que a lei previa. Algumas semanas depois da separação formal, recebi uma mensagem de Dona Marlene no celular. Até hoje não sei como ela conseguiu o número, mas recebi. A mensagem dizia que eu tinha exagerado na reação, que as coisas podiam ter sido resolvidas numa conversa, que ela nunca quis me magoar. Li com atenção. Depois coloquei o celular na bancada e fui preparar o café. Não respondi. Não por rancor, não porque eu estivesse com raiva. Não respondi porque algumas conversas chegam quando já não há mais nada a acrescentar, quando tudo o que precisava ser dito foi dito pelos próprios fatos, e porque eu não tinha mais energia para esclarecer o que ela nunca quis enxergar quando tinha toda a oportunidade. O que ficou daquele período não foi mágoa, foi clareza. É uma clareza simples o suficiente para caber numa frase, mas que eu precisei de 7 anos para entender de verdade. Independência financeira não é desconfiança, não é egoísmo, não é falta de amor. É a diferença entre ter uma voz dentro de uma relação e ser apenas uma presença tolerada, entre pertencer a um lugar e existir dentro dele, aguardando que alguém confirme que você tem direito de estar ali. Fiquei 7 anos naquela casa por razões que entendo agora com mais compaixão do que eu tinha por mim mesma na época. Amei meu marido de verdade. Achei que o problema era o ambiente, não ele. Achei que quando saíssemos de lá tudo seria diferente. Fiquei porque a adaptação acontece devagar e você não percebe que está sendo moldada até tentar voltar ao formato original e descobrir que ele ficou guardado numa mala por tempo demais.
Fiquei porque tinha medo de carregar o peso de ser a nora que foi embora. Fiquei porque a esperança é a última coisa que aceita ir embora. Mas o que aprendi, de verdade, no corpo, não só na cabeça, é que permanecer por medo não é lealdade. É uma prisão com cortinas bonitas. E que o momento em que você decide sair não precisa ser dramático, não precisa ter música de fundo, não precisa ser uma cena. Pode ser uma terça-feira qualquer, enquanto você está fazendo café, quando você olha para o saldo da conta e entende o que aqueles números representam. Pode ser um domingo de almoço, quando uma mulher descreve você como quietinha e sem exigências para a cunhada, e você sorri por dentro com o sorriso de quem já assinou o contrato. Hoje, quando subo a escada do meu escritório depois de um dia de trabalho, quando coloco a chave na fechadura e ouço o clique do trinco, fico um segundo assim, a mão na maçaneta, antes de abrir a porta. É um hábito que virou ritual. É o segundo em que me lembro de quem disse que eu era quietinha, sem exigências, uma mulher que dava graças a Deus pelo que tinha. E sorrio, o mesmo sorriso pequeno de sempre, só que agora é dentro do meu espaço, com o meu nome na placa lá fora, com a almofada bege no canto do sofá, exatamente onde eu decidi que ela ficaria, e com as janelas abertas para os flamboyantes da rua que escolhi. Eu estava regando as plantas da varanda quando ouvi a campainha. Era uma terça-feira à tarde, quase 6 horas, e meu marido tinha me mandado mensagem mais cedo dizendo que chegaria tarde por causa de uma reunião. Eu não estava esperando ninguém. Abri a porta e minha cunhada estava parada no corredor com 2 malas grandes, uma mochila nas costas e aquela expressão de quem chorou no carro mas secou o rosto antes de subir. Ela tem 36 anos, cabelo cacheado que ela sempre prende quando está nervosa, e é o tipo de pessoa que preenche qualquer ambiente que entra, não por mal, mas porque ela simplesmente não sabe ocupar pouco espaço. Posso ficar alguns dias? Ela disse. Eu olhei para as 2 malas. Entre, eu disse. Ela entrou, colocou as malas no canto da sala, foi direto para o sofá e ficou olhando para o chão. Eu fechei a porta, fui até a cozinha, coloquei água para ferver. Quando você não sabe o que dizer, o movimento das mãos ajuda. Aprendi isso cedo. Ela me contou que o marido dela tinha pedido para conversar no domingo, que a conversa tinha durado 4 horas, que no final dessa conversa ele tinha dito que precisava de espaço, que ele ficaria no apartamento deles e que ela poderia ficar com a família enquanto decidiam o que fazer. A família, ela repetiu com uma risada sem graça, como se eu tivesse escolhido onde ir. Eu servi o chá, sentei na cadeira em frente a ela, esperei. Só por alguns dias, ela disse de novo, até eu conseguir pensar direito. Eu tenho 40 anos, tenho uma filha de 8, um apartamento que a gente comprou quando ela ainda engatinhava, um trabalho que exige de mim mais do que eu mostro para a maioria das pessoas, e uma rotina que eu construí tijolo por tijolo durante anos porque aprendi que rotina não é prisão, é estrutura. E sem estrutura eu me perco. Eu também tenho um casamento de 14 anos com o irmão dela. Alguns dias é uma expressão bonita. Quase sempre quer dizer outra coisa. Claro que pode ficar, eu disse. E era verdade. Ela era minha cunhada. Estava em pedaços. E naquele momento a resposta honesta era essa. Só que no mesmo segundo eu pensei, preciso ligar para o meu marido antes que ela ligue para ele. Ele atendeu no segundo toque. Contei o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um momento, depois disse que era claro que ela podia ficar, que era a irmã dele, que ele ia chegar mais cedo. Quanto tempo você acha? Eu perguntei. Fernanda, ela acabou de chegar. Eu sei. Estou perguntando o que você acha. Silêncio de novo. Umas 2 semanas? Até ela se organizar? 2 semanas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava parada, sem vento. Contei mentalmente. 14 dias. Café da manhã com outra pessoa na mesa. Minha filha com a rotina quebrada por uma adulta em crise emocional dentro de casa. Meu quarto de escritório que eu uso nas sextas-feiras para trabalhar em casa, que é o único quarto disponível além do da minha filha. Tudo bem, eu disse. Você tem certeza? Tenho, eu disse. Tinha. Mas tinha de um jeito que precisava de mais alguns minutos para se assentar. Quando desliguei,
Minha cunhada estava na sala com o celular na mão, o polegar passando pela tela sem realmente ver nada. Eu fui até o quarto de hóspedes, tirei as caixas que eu guardo ali, abri espaço no armário, dobrei uma toalha limpa, coloquei em cima da cama. Não fiz isso por ela. Fiz porque eu preciso de movimento quando estou processando alguma coisa. Cada caixa que eu carregava para o corredor era um segundo a mais para organizar o que eu sentia. O que eu sentia não era raiva. Era aquela sensação específica de quando a sua vida está prestes a ficar um tamanho menor por um tempo, e você sabe disso, e você aceitou, mas o seu corpo ainda está tentando entender onde vai guardar o que sobra. Meu marido chegou às 8, abraçou a irmã, ficaram sentados na sala conversando baixo enquanto eu colocava minha filha para dormir. Ouvi a voz dela através da parede, não as palavras, só o tom. É um som específico, o de alguém que está contando a mesma história pela terceira vez tentando encontrar a versão que faça sentido. Depois que minha filha dormiu, fui para a cozinha, lavei a louça do jantar, arrumei a bancada. Meu marido apareceu na porta. Ela está melhor, ele disse. Fico feliz. Obrigado por ter deixado ela entrar. Eu virei, olhei para ele. Ela é sua irmã. Claro que eu deixei ela entrar. Fiz uma pausa. Mas preciso que a gente converse sobre como isso vai funcionar. Ele cruzou os braços, não de defesa, de atenção. Pode falar. Não agora. Ela está na sala e eu não quero que ela ouça. Amanhã, quando ela sair para resolver as coisas dela. Ele assentiu. Foi para a sala. Eu terminei de arrumar a cozinha, fui para o quarto, sentei na beira da cama. Peguei o caderno que eu guardo na mesinha, não diário, caderno de resolver coisas. Abri numa página nova, escrevi a data no canto. Fiquei olhando para o papel por um momento, depois comecei a escrever. Não regras, não lista de reclamações. Só o que eu precisava, que continuasse existindo enquanto ela estivesse aqui. Quando fechei o caderno, era quase meia-noite. Me deitei, fiquei olhando para o teto. Meu marido entrou pouco depois, se deitou do meu lado. Você está bem? Ele perguntou no escuro. Estou pensando, eu disse. Pensando o quê? Como organizar as próximas semanas? Ele ficou em silêncio. Depois, você não precisa organizar nada. É só por um tempo. Eu não respondi. Aprendi que algumas frases pedem silêncio em vez de resposta. Na manhã seguinte, minha cunhada saiu cedo para encontrar uma amiga. Minha filha foi para a escola. Meu marido ficou em casa porque trabalha de casa às quartas. Eu peguei o caderno, fui até a sala, sentei em frente a ele. Preciso te contar o que eu organizei, eu disse, e preciso que você ouça até o final antes de responder. Ele olhou para o caderno, depois para mim. Pode falar. Sua irmã pode ficar. De verdade, sem condição. Mas algumas coisas precisam continuar existindo. Abri o caderno, mas não li. Só tinha escrito para organizar a cabeça. Minha cesta de home office é minha. Preciso do quarto de escritório das 8 às 12. Ela pode usar à tarde. Ele abriu a boca. Eu levantei levemente a mão. A rotina da nossa filha não muda. Hora de dormir, hora do banho, o que ela come, como ela passa o tempo. Sua irmã pode participar de tudo isso, mas do jeito que a gente faz, não do jeito que ela acha melhor. Fiz uma pausa. Terceiro, eu tenho uma consulta com a minha psicóloga toda quinta às 7 da tarde. Não cancelo por nada. Sua irmã pode ficar com a menina nesse horário se você não estiver em casa. Meu marido me olhou por um segundo. Você tem psicóloga? Tenho, desde o ano passado. Eu não sabia. Você nunca perguntou. Silêncio. Tem mais alguma coisa? Ele disse. Tem. Eu não vou ser terapeuta da sua irmã. Posso ouvir, posso estar presente, mas não vou passar as noites segurando a história do casamento dela enquanto a minha própria vida fica em pausa. Ela precisa de uma profissional, e se ela não tiver, eu posso indicar a minha. Ele ficou olhando para mim com aquela expressão que eu conheço de longa data, a de quem está tentando encontrar onde está o problema nessa conversa e não está conseguindo. Você está sendo muito fria com isso. Estou sendo honesta. São coisas diferentes. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse, ela está passando por muita coisa. Eu sei,
E eu vou estar aqui para ela, mas de um lugar que não me esgote, porque quando eu me esgoto, não sirvo para ninguém, nem para ela, nem para você, nem para nossa filha. Ele passou a mão no rosto. Você podia ter me contado sobre a psicóloga. Podia. E você podia ter me perguntado como eu estava no ano passado quando eu claramente não estava bem. A gente tem algumas contas a acertar, e esse não é o momento. O momento é esse. Agora, sobre a sua irmã. Ele ficou olhando para o chão. O que você quer que eu faça? Quero que você converse com ela. Que deixe claro que esta é a nossa casa, que ela é bem-vinda, mas que tem uma organização que funciona pra gente, que sai melhor da sua boca do que da minha. Ele assentiu devagar. Tudo bem. Tudo bem de verdade ou tudo bem para encerrar a conversa? Ele me olhou. De verdade. Ele falou com a irmã naquela tarde. Eu não ouvi o que foi dito. Só vi que quando os dois saíram da sala, ela estava com os olhos um pouco vermelhos, e ele estava com aquela postura de quem acabou de fazer algo difícil, mas necessário. Ela me olhou quando eu entrei na sala, e eu esperei. Desculpa se eu apareço assim sem avisar direito, ela disse. Você não precisa pedir desculpa por estar passando por uma coisa difícil, eu disse, mas fico feliz que a gente conseguiu conversar. Ela assentiu, ficou quieta por um momento. Eu sei que eu sou difícil às vezes. Eu não discordei nem concordei. Só disse, a gente vai se ajustar. Os primeiros dias foram de adaptação para todo mundo. Ela acordava cedo, às vezes antes de mim, e eu encontrava ela na cozinha fazendo café com aquele olhar de quem dormiu 3 horas. Ela não falava muito de manhã, o que era bom, porque eu também não. Na quinta-feira, antes de sair para a consulta, avisei que voltaria às 8h30. Meu marido estava em casa. Minha cunhada estava na sala lendo um livro que ela tinha tirado da minha estante sem perguntar. Eu vi o livro na mão dela, vi o lugar onde ele estava na estante, o vão que tinha ficado, e não disse nada. Livro é livro. Não era o tipo de coisa que valia energia. O que valeu energia foi a semana seguinte, numa segunda-feira à noite. Eu tinha chegado do trabalho, estava preparando o jantar, minha filha estava fazendo tarefa na mesa da cozinha e minha cunhada tinha ficado em casa o dia todo. Quando entrei na cozinha, as coisas estavam diferentes. Não radicalmente, não de um jeito que alguém de fora perceberia. Mas eu percebi. A tábua de cortar, que eu guardo em pé encostada no armário do canto, estava deitada em cima da bancada. O açucareiro, que fica do lado da cafeteira, estava dentro do armário. O escorredor de louça tinha sido girado 180 graus, o que parece um detalhe idiota, mas eu uso o lado esquerdo porque sou canhota, e agora estava ao contrário. Eu parei na entrada da cozinha por um segundo. Minha filha me olhou. Tia arrumou a cozinha hoje. Eu vi, eu disse. Fui para o quarto. Coloquei a bolsa em cima da cama. Fiquei parada por um momento. Respirei. Não de raiva, porque raiva eu tinha deixado passar faz tempo. Aprendi que raiva é cara demais para guardar. Respirei do tipo que você faz quando precisa decidir como vai responder a alguma coisa. Voltei para a cozinha. Continuei preparando o jantar. Não mexi em nada naquela noite. Só cozinhei, coloquei a tábua no lugar, girei o escorredor, deixei o açucareiro no armário porque não estava usando de qualquer forma. Depois do jantar, depois que minha filha foi para o banho, eu fui até a sala onde minha cunhada estava mexendo no celular. Posso te contar uma coisa? Eu disse. Me sentei na cadeira em frente a ela. Ela levantou o olhar. Claro. Quando você reorganiza as coisas da cozinha sem me falar antes, fica difícil para mim trabalhar lá dentro. Não é sobre o lugar das coisas em si, é sobre conseguir funcionar no ritmo que preciso. Eu sei que você estava tentando ajudar e eu agradeço a intenção. Mas prefiro que, se quiser mudar alguma coisa, você me pergunte antes. Ela ficou me olhando por um segundo. Eu só queria ser útil. Eu sei, e você pode ser. Tem muita coisa que me ajuda de verdade. Eu disse isso sem ironia. Era verdade, mas a cozinha funciona do jeito que eu organizei. Ela ficou quieta, olhou para o celular, depois para mim. Me parece muita rigidez. Eu deixei a frase pousar no ar. Pode parecer. Para mim é organização. Fiz uma pausa. A gente não precisa concordar, só precisa respeitar. Ela não respondeu logo. Ficou olhando para a janela. Depois disse, foi mal. Não precisa de mal.
Só precisa não acontecer de novo. Ela assentiu, com aquela pontinha de coisa engolida que eu também já conheço bem, porque eu mesma já engoli muita coisa ao longo dos anos e sei exatamente como fica na expressão de uma pessoa. Meu marido me encontrou no corredor depois. Você falou com ela sobre a cozinha? Falei. Era necessário? Era. Ele suspirou. Ela está passando por muita coisa, Camila. Eu sei. Isso não muda o fato de que eu preciso conseguir cozinhar na minha cozinha. Ele não respondeu. Foi para o quarto. Eu fui até a varanda, fiquei parada no fresco da noite por alguns minutos, olhando para o jardim lá embaixo. Pensei na minha psicóloga, no que ela diria se eu contasse isso na consulta de quinta. Provavelmente diria que eu fiz o que precisava ser feito. Provavelmente diria também para prestar atenção em como eu estava me sentindo além do que eu estava fazendo. Eu estava me sentindo cansada. Não do tipo de cansaço que dorme e passa, o tipo que acumula quando você está constantemente gerenciando o espaço ao redor da sua própria vida. Na manhã seguinte, o açucareiro estava do lado da cafeteira. Pequeno gesto. Não falei nada, só notei. A virada foi numa sexta-feira da segunda semana. Eu estava no quarto de escritório, porta fechada, trabalhando, quando ouvi minha cunhada na sala conversando no celular. Não ouvia as palavras, só a entonação. Alta, depois baixa, depois alta de novo. Aquela arquitetura sonora de uma discussão com alguém que você amou. Ela ficou na ligação por quase 1 hora. Quando saí do escritório para o almoço, ela estava sentada na mesa da cozinha com a xícara de café na mão, olhos fixos em algum ponto do nada. Tudo bem? Eu perguntei. Ele quer conversar de novo no fim de semana. Eu fui até a geladeira, abri, fiquei olhando para dentro por um segundo, sem realmente ver nada. Esse gesto que a gente faz quando precisa de um momento para decidir como vai responder. O que você quer fazer? Eu disse. Ela olhou para mim com uma expressão de quem esperava que eu dissesse o que ela devia fazer. Não sei. Ela disse. Eu fechei a geladeira, sentei na banqueta em frente a ela. Você tem falado com alguém, profissionalmente? Não. Quer que eu te passe o contato de alguém? Ela balançou a cabeça devagar. Acho que sim. Mandei a mensagem para ela ainda naquela tarde, o contato de uma psicóloga que minha própria terapeuta tinha indicado uma vez para uma situação assim. Ela agradeceu com um emoji de coração. Pequeno, mas era um passo. Naquela noite, pela primeira vez desde que ela tinha chegado, ela perguntou se podia me ajudar a preparar o jantar. Pode, eu disse. Você sabe fazer arroz? Sei. A medida é essa aqui. Mostrei o copo que eu uso. E o fogo fico no médio, não no alto. Ela fez o arroz. Ficou bom. Janamos os 4. Minha filha contou uma história do colégio que não tinha começo nem fim e que todo mundo fingiu entender. Minha cunhada riu de verdade pela primeira vez em dias. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ela ficou do meu lado secando. A gente ficou em silêncio por um tempo, um silêncio que não pesava. Você é diferente do que eu pensava, ela disse. Diferente como? Quando meu irmão começou a namorar com você, eu achei que você era fria. Eu continuei lavando a louça. E agora? Agora acho que você é honesta, que é diferente. Eu enxaguei uma panela, coloquei no escorredor. Demorei para aprender isso. Achei por muito tempo que ser honesta era o mesmo que ser difícil. Ela ficou em silêncio por um momento. Eu deixo as pessoas fazerem muita coisa comigo. Oi, Zai. Como você aprendeu a não deixar? Eu pensei na resposta por um segundo. Aprendi que quando a gente deixa, não é bondade, é ansiedade. A gente deixa porque tem medo do que acontece se não deixar. E quando você percebe isso, fica mais fácil escolher de outro lugar. Ela ficou olhando para o prato que estava secando, com aquela expressão de quem está guardando alguma coisa para pensar mais tarde. Você devia ter sido terapeuta, ela disse. Tenho uma boa, eu disse, e as duas rimos. No sábado de manhã, minha cunhada saiu para encontrar o marido. Eu não perguntei onde iam nem o que iam conversar. Só disse que o jantar seria às 7, se ela quisesse estar de volta. Ela voltou às 5, com aquele ar de quem saiu de uma conversa que tirou mais do que colocou, mas que era necessária de qualquer forma. Subiu direto para o quarto de hóspedes. Eu deixei. Minha filha perguntou na hora do jantar por que a tia estava triste. Ela está resolvendo algumas coisas difíceis, eu disse.
Quando adulto resolve coisa difícil, fica assim? Às vezes. Você fica assim? Eu olhei para ela. 8 anos. Olhos que perguntam de verdade. Às vezes fico, mas sempre passa. Ela assentiu, voltou para o prato. Meu marido me olhou por cima da mesa com uma expressão que eu não soube ler na hora, mas que guardei para decifrar mais tarde. Na terça da terceira semana, minha cunhada foi à primeira consulta com a psicóloga. Ela me avisou antes de sair, com uma formalidade estranha, como se estivesse pedindo permissão para cuidar de si mesma. Não precisa me avisar, eu disse, mas fico feliz que você vai. Ela foi. Voltou mais quieta, mas de um quieto diferente do que tinha chegado, não o quieto do desespero, o quieto de quem começou a organizar alguma coisa por dentro. Naquela noite, meu marido e eu ficamos na varanda depois que todo mundo dormiu. Ele com uma cerveja, eu com água, a rua lá embaixo quieta. Ela parece melhor, ele disse. Parece. Você está bem? Eu pensei na pergunta de verdade antes de responder. Estou cansada. Mas bem, cansada de quê? De gerir mais do que é meu. Eu disse sem acusação. Não é sobre ela. É sobre como eu funciono quando tem alguém novo dentro de casa. Fico em alerta constante, ajustando, observando, é esgotante. Ele ficou olhando para a árvore no jardim. Eu podia ter gerido mais. Podia. Eu deixei para você. Deixou. Ele virou para mim. Você ia me dizer isso ou ia engolir? Estou dizendo agora. Só porque eu perguntei. Sim, mas eu teria dito logo de qualquer forma. Aprendi a não guardar essas coisas por muito tempo. Ele ficou em silêncio por um momento. Quando foi que você aprendeu isso? Ao longo de 14 anos de casamento. Ele fez uma expressão que era ao mesmo tempo um sorriso e um reconhecimento. Eu deveria perguntar mais. Como você está? Deveria. Vou tentar. Eu sei que vai. Ficamos em silêncio por um tempo. Um silêncio que não era vazio. Era do tipo que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam mais de palavras. Ela vai ficar mais quanto tempo você acha? Ele disse. Mais uma semana, talvez. Ela está olhando o apartamento para alugar temporariamente. Ele assentiu. Você acha que eles vão se separar de vez? Não sei, e não é meu para saber. Ele olhou para mim. Você realmente consegue não carregar as coisas dos outros? Não consigo. Carrego. Só aprendi a colocar no chão quando fica pesado demais. Ele ficou olhando para o jardim de novo. A mangueira balançava levemente com o vento da noite. Na quinta-feira da última semana, depois da minha consulta, voltei para casa e encontrei minha cunhada na cozinha fazendo um bolo. Não qualquer bolo, o bolo de laranja que a mãe deles fazia quando eram crianças, com aquela casca de laranja ralada na massa que deixa a cozinha com um cheiro específico. Ela estava com o avental amarrado na cintura, cabelo preso do jeito que ela prende quando está nervosa, mas a expressão era diferente, concentrada, presente. Posso usar sua batedeira? Ela perguntou. Já estava usando, eu disse com um meio sorriso. Ela fez uma careta de quem acabou de perceber o que tinha feito. Desculpa, posso usar? Pode. Ficamos as duas na cozinha por um tempo. Ela fazendo o bolo, eu separando as coisas para o jantar. Não foi perfeito, porque ela ocupa muito espaço quando está num ambiente. Pega as coisas e deixa em outro lugar. Abre armário e não fecha. E eu fui atrás, fechando e reorganizando sem comentar, porque algumas coisas valem conversa e outras não. E eu já aprendi a diferença. Você sabe como foi o bolo de ontem na consulta? Ela disse de repente. Como? A terapeuta me perguntou o que eu precisava. Não o que eu queria que o meu marido fizesse. O que eu precisava. Ela parou de mexer a massa por um segundo. Eu não soube responder. Eu continuei picando a cenoura. E agora? Agora estou pensando. Ela voltou para a batedeira. Você sabe o que você precisa? Geralmente sim. Como você aprendeu? Eu pensei por um momento. Fui aprendendo a prestar atenção no que me pesa e no que me alivia. Quando alguma coisa pesa toda vez, é sinal que tem algo ali que precisa de ajuste. Quando alivia, eu guardo mais daquilo. Ela ficou em silêncio, mexendo na massa, com aquela expressão de quem está trazendo uma ideia nova para o corpo. O bolo ficou pronto antes do jantar.
Minha filha provou ainda quente e disse que era o melhor bolo que ela tinha comido na vida, o que ela diz para todo bolo, mas dessa vez parecia verdade. Meu marido chegou em casa e cheirou o ar da cozinha com aquela expressão de quem foi transportado para a infância em 2 segundos. Olhou para a irmã. Ela encolheu os ombros como uma criança que fez algo bom, mas não sabe como receber o elogio. Jantamos juntos. A conversa foi boa, não sobre casamento nem sobre separação, sobre outras coisas, sobre uma série que meu marido estava assistindo, sobre um passeio que minha filha queria fazer no fim de semana, sobre a cidade onde a mãe deles cresceu e que minha cunhada estava pensando em visitar. Depois do jantar, enquanto eu colocava minha filha para dormir, ouvi minha cunhada e meu marido conversando na sala. O tom era diferente das outras noites, mais leve. O tipo de conversa de irmão e irmã que não precisa resolver nada, só estar junto. Quando saí do quarto da minha filha, eles estavam rindo de algo. Eu fui para a cozinha, tomei água, fui para a varanda por uns minutos. Pensei em quanto tinha custado aquelas 3 semanas. Não em dinheiro nem em trabalho, mas naquela moeda invisível que a gente gasta quando vive em constante ajuste com outra pessoa dentro do seu espaço. Pensei em todas as vezes que eu tinha fechado o armário em silêncio, recolocado coisas nos lugares, escolhido o que era conversa e o que era deixar passar. Pensei nas consultas de quinta que eu não tinha cancelado, nas manhãs de sexta que eu tinha guardado para mim. Pensei que antigamente eu teria feito tudo isso calada e depois teria ficado ressentida, e o ressentimento teria virado uma nuvem baixa sobre o casamento, sobre a relação com a minha cunhada, sobre tudo. Não era mais essa mulher. Não porque virei outra, mas porque aprendi que dizer o que você precisa não é egoísmo, é honestidade. E honestidade bem aplicada poupa todo mundo de muito sofrimento desnecessário. Na sexta à tarde, minha cunhada me chamou na sala. Encontrei um apartamento para alugar por 3 meses, ela disse. Assino na segunda. Como você está se sentindo com isso? Ela pensou por um segundo, assustada, mas também aliviada. É esquisito sentir as duas coisas ao mesmo tempo. Não é esquisito, é honesto. Ela ficou me olhando por um momento. Você me disse uma vez que levou tempo para aprender a ser honesta. Levei. O que aconteceu que te ensinou? Eu pensei nessa resposta com cuidado. Fui ficando mais velha e percebendo que os anos que eu tinha pela frente eram mais curtos do que os que estavam atrás. E que eu não queria gastar nenhum deles me fazendo menor do que sou, para que os outros se sentissem maiores. Ela ficou em silêncio, olhou para as mãos. Eu faço isso, ela disse baixinho. Me faço menor. Eu sei, vi durante essas semanas. Ela me olhou. Você podia ter me dito. Não era meu lugar. Era seu para descobrir. Ela assentiu devagar. Ficou quieta por um momento, depois disse. Obrigada por ter me deixado ficar. Fico feliz que você ficou, eu disse. E era verdade do jeito complicado e real que as verdades costumam ser. No sábado de manhã, ela fez as malas. Minha filha foi até o quarto de hóspedes pelo menos 4 vezes perguntar se ela precisava de ajuda, o que na prática significava sentar na cama e observar. Minha cunhada foi tendo aquela paciência que aparece às vezes nas pessoas quando estão passando por algo difícil e de repente a presença de uma criança parece o único antídoto que funciona de verdade. Meu marido carregou as malas até o carro. Eu fui até a porta com ela. Ela parou no corredor, me olhou. Posso te dizer uma coisa? Ela disse. Pode. Quando meu irmão te trouxe para conhecer a família, eu torci o nariz. Você parecia muito certinha, muito no controle de tudo, sabe? Aquele tipo de pessoa que não deixa entrar. Eu esperei. Mas acho que eu confundi controle com limite. Você não é fechada. Você só sabe onde começa e onde termina. Ela fez uma pausa. Eu ainda não sei onde eu começo e onde termino. Você vai aprender, eu disse. Está aprendendo agora. Ela me abraçou. Foi um abraço de verdade. Não o tipo educado de quem está cumprindo o protocolo, o tipo de quem está reconhecendo alguma coisa. Quando ela saiu, fechei a porta, fiquei parada no corredor por um momento. Meu marido voltou depois de deixar ela no carro, encostou na parede do corredor, me olhou. Você está bem? Ele disse. Estou, eu disse. E estava, de um jeito limpo. Você foi muito melhor nisso tudo do que eu, ele disse.
Você foi melhor em algumas partes. Em quais? Você conversou com ela quando pediu para você. Não enrolou, não inventou desculpa. Fez o que precisava ser feito. Ele ficou em silêncio por um segundo. Aprendi com você. Está aprendendo. Eu corrigi. Ainda tem muito. Ele sorriu, o tipo de sorriso que aparece quando alguma coisa é verdade e a pessoa sabe. Minha filha apareceu no corredor com o cabelo despenteado e um livro na mão. A gente pode ir ao parque hoje? Pode, eu disse. Ela correu para o quarto buscar o tênis. Meu marido foi atrás para ajudá-la. Eu fui até a cozinha, abri o armário, peguei o açucareiro, coloquei do lado da cafeteira, onde sempre fica. Fiz o café. O apartamento estava quieto de um jeito específico, com aquela leveza que aparece quando um espaço volta a ser só seu. Enquanto eu esperava o café ficar pronto, pensei nos 14 dias. Em todas as manhãs que eu tinha começado com outra presença na cozinha, em todas as noites que eu tinha ido dormir com a cabeça cheia de coisas não ditas que eu escolhi dizer ou deixar em paz de propósito. Pensei nas quintas de consulta que eu tinha guardado como se fosse território protegido, porque era. Pensei na cozinha reorganizada e no silêncio que eu tinha escolhido para responder, e nas palavras que eu tinha escolhido para o momento certo. Paguei um preço por aquelas semanas. Não o preço de uma briga, não o preço de um ressentimento guardado que apodrece por dentro. O preço da presença consciente, de estar ali inteiramente, mas sem me perder no processo. Tenho 40 anos. Passei boa parte deles aprendendo que cuidar dos outros e cuidar de mim não são escolhas opostas. Que eu posso ser a pessoa que abre a porta e também a pessoa que define o que acontece depois que a porta abre. Que generosidade sem limite não é virtude, é exaustão com nome bonito. A cafeteira apitou. Eu servi 2 xícaras, deixei a terceira aquecendo para quando meu marido voltasse do quarto. Olhei pela janela da cozinha para o jardim lá embaixo. A mangueira estava quieta sob o sol da manhã. Minha filha voltou correndo com os 2 tênis na mão, os 2 do pé esquerdo. Mãe, não acho o outro. Está debaixo da cama. Eu disse sem precisar verificar. Mãe de 8 anos aprende onde estão as coisas perdidas antes de procurar. Ela saiu correndo de volta. Meu marido apareceu na cozinha, pegou a xícara que eu tinha deixado, ficou encostado na bancada do meu lado. Obrigado, ele disse. Pelo café? Por tudo. Eu tomei um gole do meu, olhei para ele. A gente foi bem. Foi. Ele ficou em silêncio por um segundo. E da próxima vez que alguma coisa assim acontecer, eu te pergunto antes. Eu sei que vai. Como você tem tanta certeza? Porque você disse, e quando você diz de verdade, você faz. Ele ficou me olhando com aquela expressão de quem foi visto de um jeito que não esperava e gostou disso. Minha filha voltou com os 2 tênis certos e a energia de alguém que acabou de resolver um problema de escala mundial. Saímos os 3. O parque ficava a 10 minutos a pé. Minha filha foi na frente, parando em cada coisa que chamava a atenção. Um inseto no muro, uma rachadura no asfalto em forma de coração, um cachorro do outro lado da rua que ela acenou como se fosse um velho amigo. Meu marido e eu fomos atrás, no ritmo que a gente tem quando não precisa apressar nada. E eu pensei que isso, aquele ritmo, aquela manhã, aquele apartamento que tinha voltado a ser só nosso, tinha custado exatamente o preço certo. Não de guerra, não de silêncio acumulado. O preço de saber o que você precisa e dizer em voz alta, com clareza, sem precisar que ninguém te dê permissão para isso. Tenho 40 anos. E só agora estou aprendendo que a versão de mim que sabe onde começa e onde termina é a mesma versão que consegue deixar entrar sem se perder no processo. É pouca coisa e é tudo ao mesmo tempo.